Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, como nós acabamos de cantar, Deus, sonda, Senhor Deus, sonda os nossos corações. Sonda, Senhor Deus, a nossa mente, Pai. Olha, Senhor Deus, para o mais íntimo, Senhor, do nosso ser. Oh Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Oh Deus, obrigado, Pai. Benjamin, você não vai não? Vai lá para a sala lá, com a tia Marta? Aleluia, Jesus. Oh Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Deus, nós não somos nada, Senhor Deus, sem Ti. Nós precisamos do Senhor, Pai. Meu Deus, não existe outra razão, Pai, para nós estarmos aqui que não o Senhor. Pai querido, estamos aqui por Tua causa, estamos aqui porque nós carecemos do Senhor. Porque, Deus, nós precisamos do Senhor. Pai, o encontro humano é importante, Senhor Deus, nós como irmãos, como igreja, precisamos estar juntos, mas a comunhão como pessoas, como irmãos, poderia acontecer em qualquer outro lugar, Pai, mas aqui a pessoa principal realmente é o Senhor, Pai. E Deus não nos permita, Senhor Deus, sairmos daqui sem realmente termos ouvido tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu sei que o Senhor já falou conosco durante o louvor. Pai, o Senhor já ministrou nos nossos corações ou no coração de alguns de nós. Pai querido, mas eu realmente creio que o Senhor tem mais ainda para falar conosco. Pai, que toda semente que o Senhor tem para plantar no nosso coração, Pai querido, que possa ainda ser plantada nessa noite. Pai, que o Teu Espírito Santo possa fazer com que essa semente plantada, Senhor, tanto no louvor, quanto na oferta, Senhor Deus, quanto no momento da palavra, em todos os momentos do culto, que as sementes lançadas, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, possam germinar e possam produzir o fruto e os frutos que o Senhor espera, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, estamos reunidos aqui como igreja do Senhor, Pai. A Tua palavra nos promete que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles, Senhor Deus, e nós somos aqui mais do que 2 ou 3. Reunidos no Teu nome, Senhor Deus, então nós temos a certeza de que o Senhor cumpre a Sua palavra e de que o Senhor está no nosso meio. Nós pedimos, fala conosco. Move, Senhor Deus, os nossos corações, quebranta os nossos corações, limpa, Senhor Deus, a nossa mente, aclara, Senhor Deus, a nossa mente, mostra, Senhor Deus, para nós o Teu propósito, Senhor Deus, para a nossa existência, no nome do Senhor Jesus. Pai, a Tua palavra também diz que aquele que está em Cristo, e nós estamos aqui em Cristo Jesus, o maligno não toca, Senhor. Então, na autoridade do nome de Jesus, nós anulamos toda tentativa das trevas contra esse lugar. Nós anulamos toda tentativa das trevas contra qualquer pessoa que aqui esteja, Senhor Deus. Nós consagramos a nossa mente ao Senhor, o nosso coração ao Senhor e declaramos eles completamente protegidos pelo Senhor. E dizemos, doce Espírito Santo, fique à vontade para falar na nossa mente, para falar nos nossos corações, no nome de Jesus. E toda seta maligna, toda tentativa maligna, toda distração, toda apatia, todo desconforto, toda fome, todo medo, em nome de Jesus, saia e bata em retirada. E nós estamos completamente propícios aqui para recebermos a palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Aleluias, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir, por favor, meus irmãos, a Bíblia em Gênesis capítulo 1 de novo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Louvado e engrandecido seja Deus. Pedi aí pro Hildo, o Josué, a Vanúzia. Era só os 3 que estavam ali hoje, né? Ficar esperto aí para ver se a gente consegue voltar aí. Para depois se a gente consegue adorar de novo as mesmas músicas ali, ou parte, tá bom? Ver se a gente consegue aqui. Quem trouxe a Bíblia no papel assim, essa que vem assim, deixa eu dar uma olhadinha boa, levanta a mão assim. Que bênção, ó, que legal. Então, bom demais.
eu sei que hoje em dia há uma tendência muito grande, e eu mesmo faço muito isso, né? Poxa, você tem no celular a Bíblia ali, por que que eu vou ficar carregando esse negócio pesado, né? Então o celular você tem ela toda lá, é até mais fácil para achar, você digita e já achou. Mas eu quero sempre desafiar para que a gente possa trazer a Bíblia mesmo, andar com a Bíblia, né? Porque embora a Bíblia do celular seja essa mesma aqui, embora a Bíblia do celular seja essa mesma, o conteúdo é o mesmo, mas e realmente não muda, é a palavra de Deus. Por que que eu digo para a gente usar a Bíblia aqui, insistir para a gente trazer, colocar debaixo do braço, colocar no coração? Porque esse gesto fala com a gente. O fato de a gente andar com a Bíblia e estar com ela aqui, e a gente andar na rua com ela, a gente descer do carro com ela, fala para a gente. O celular a gente está o tempo todo com ele, mas quando a gente vai sair, a gente pega a Bíblia, nossa, eu estou indo para a igreja, eu vou ouvir a palavra de Deus. E as pessoas vendo a gente, podendo na sociedade então, quem conseguir ir criando o hábito de repente, ao longo da semana, de repente, dependendo da situação, poder sair com a Bíblia, isso ministra para as pessoas. Você olhar, puxa, até hoje existe gente que ainda acredita nesses negócios, que acredita na Bíblia, que ainda lê Bíblia. Isso pode ser munição do Espírito Santo de Deus para poder estar falando com as pessoas. E está falando com a gente. Imagina você andar com a Bíblia aqui debaixo do braço, e a gente tem um mínimo de senso realmente de responsabilidade, a gente vai ser muito mais cuidadoso no nosso dia a dia, né? Se a gente vai numa padaria fazer um lanche e a gente está com a Bíblia, com certeza vai ter muito menos chance, se a gente estiver consciente, de a gente maltratar ali a pessoa que está ali no caixa, da gente entrar numas com outro cliente que cortou a fila da gente. Se a gente toca a Bíblia, a gente, poxa, eu tenho que dar um bom testemunho, e a gente vai se forçando também ali, e lembrando, poxa, eu sou da luz, eu sou do sabor, eu sou sal, eu sou luz. Então isso vai ministrando, na verdade, com a gente, tá bom? Então eu vou sempre fazer esse pedido. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas claro, sempre não fique constrangido. Eu já tive situações em que eu aqui mesmo, eu não trouxe a Bíblia e eu abri aqui mesmo o celular e usei. Então quando você precisar abrir o celular, fique bastante à vontade. Gênesis capítulo 1, versículo 1, a primeira parte, como nós lemos na semana passada. No princípio, Deus. Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, primeiro versículo, a primeira metade do versículo. No princípio, Deus. Como eu tenho dito, o livro de Gênesis é um livro que a ideia da palavra Gênesis é princípio, é o livro dos princípios ou dos começos, do princípio ou do começo. Essa ideia dessa palavra Gênesis para esse primeiro livro, ela dá então a ideia para a gente tanto de como é que as coisas começaram, e por isso se começa com a narrativa da criação de tudo, da formação do homem e dos primeiros acontecimentos na humanidade, daí então o nome princípios, né? Começos, livro Gênesis significa isso. Como também dá uma ideia de princípio mesmo, do que é que está, qual é a base de sustentação de todas as coisas. Então, no livro de Gênesis, a gente extrai muito princípio que é essência de Deus, a gente aprende muito sobre Deus, a gente aprende muito, ao contemplar a criação, a gente aprende sobre Deus. Ao ver a maneira como o ser humano foi criado, a gente extrai princípios ali que falam muito para a gente, que nos ensinam muito para a nossa vida. Então eu sempre tenho dito, sempre que lê o livro de Gênesis, sempre com essa atenção, não só de que é a narrativa dos primeiros acontecimentos, mas também que desses primeiros acontecimentos nós extraímos princípios que são extremamente importantes para a vida da gente. E daí eu tenho insistido nessa primeira metade do versículo, qual o princípio que a gente extrai aqui, quando nessa primeira frase fala, no princípio, Deus. É exatamente que Deus precisa estar antes de tudo e acima de tudo. Ele vai falar no princípio Deus e vai começar a narrar a criação, dando a ideia de que antes da criação, Deus já existia. Antes da criação, Deus, acima da criação, Deus. Antes de tudo, Deus, acima de tudo, Deus. Eu e você somos criatura também de Deus. Nós somos formados também por Deus. A gente também veio depois de Deus e a gente também está abaixo de Deus. Então esse princípio é um princípio que nós precisamos carregar
para toda a nossa vida, todo o nosso tempo, e com a graça de Deus estarmos cada vez mais concentrados nisso. Esse princípio, no princípio Deus, deve pautar a nossa existência, cada minuto nosso. Quando a gente acordar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? No princípio Deus. Então, antes de qualquer outra coisa, claro, às vezes por conta de uma necessidade fisiológica, a gente tem que correr para o banheiro antes, né? Mas tirando aí alguma necessidade fisiológica que nos impeça, então no princípio Deus. Antes de eu tomar o meu café, Deus. Antes de eu tomar o meu banho, Deus. Antes de eu me vestir para sair para trabalhar, Deus. Então já começa o dia justamente dessa forma. Mas eu costumo dizer que o devocional, para eu conseguir acordar no meu dia, e eu conseguir realmente tirar ali 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, de qualidade mesmo, exclusivamente para Deus, para eu orar e fazer o meu devocional, eu, na verdade, preciso lembrar de Deus não na hora que eu acordo. Porque se eu não lembrar de Deus na hora que eu vou dormir, eu já vou colocar o relógio para despertar o quê? No limite para eu dormir o máximo que der, porque a gente já sempre está indo dormir mais tarde do que devia, né? E a gente tem que levantar, tem que estudar, tem que trabalhar. Aí a gente vai e coloca então o relógio para despertar, a gente vai dormir, diz, deixa eu ver, vou acordar às 6 horas. Não, eu acho que dá para ir até 6h15. Aí você joga 6h15, está no limite do limite, eu vou dormir 15 minutos a mais. Por quê? Na hora de dormir a gente não lembrou do princípio, que é o quê? No princípio, Deus. Se eu já vou dormir e no meu último momento do meu dia, eu lembro do princípio no princípio Deus, então na hora que eu vou colocar o meu relógio para despertar, lembrando desse princípio, o que eu vou fazer? 6 horas, não, eu vou colocar 30 minutos antes, eu vou colocar para 5h30. Eu quero levantar 30 minutos antes, para eu ter um momento de oração com qualidade com Deus, eu quero ler um salmo antes, eu quero ler às vezes algum texto do Evangelho, quero ter um momento de oração, quero colocar umas 2 músicas no celular ali para eu adorar a Deus, tem umas músicas tão bonitas que eu gosto, eu quero começar o meu dia fazendo isso. Então, quando é no princípio Deus, eu vou dormir, eu me lembro que o dono da minha vida é Deus, que Ele vem antes de mim, acima de mim, e Ele é mais importante até do que 30 minutos a mais de sono meu, porque Ele está antes e acima de tudo. E aí eu coloco e programo esses 30 minutos. E aí então eu vou acordar, e quando eu pensar em colocar o soneca, no princípio, Deus. Antes da soneca que eu poderia ter de mais 5 minutos ou 10 nesse celular, eu não vou fazer isso. Eu vou acordar agora, e eu vou fazer o que eu programei, e eu vou fazer o meu devocional com Deus, né? Então, você vê como toda a vida da gente tem que estar permeada com isso. Por exemplo, a gente vai ofertar a Deus. Eu recebi o meu salário, eu vou pagar as minhas contas, eu vou honrar com os meus compromissos. E aí, de repente, então a gente fala, eu vou pagar aqui a conta de água, hoje é tudo no celular, né? Eu vou pagar aqui a de água, está pago, aí puxa o outro lá, a conta de luz, aqui eu vou pagar aqui a creche, já está aqui o boleto no meu aplicativo do banco, legal, aí, nossa, ainda sobrou uma mixaria aqui. Sobrou uma mixaria, mas eu esqueci que uma parte desse dinheiro não era meu. Por quê? Porque eu não coloquei o no princípio Deus. Eu estou pensando que sobrou e na verdade fez foi faltar. Porque o primeiro que eu tinha que ter feito, se no princípio Deus, se antes de tudo Deus e acima de tudo Deus, quando o meu dinheiro entra, que eu vou acertar as minhas contas, qual a primeira conta que eu tenho que pagar? É o que diz respeito a Deus. Quanto é que eu vou entregar para Deus nesse mês? Aí eu vou separar ali o dízimo para Deus, né? Eu vou separar ofertas ali para Deus, se eu vou entregar de uma vez, ou eu vou separar uns valores, porque eu quero a cada dia, eu tenho o hábito que eu gosto de ir lá e eu gosto de entregar a cada mês, domingo gosto de entregar uma parte da minha oferta. Não, eu gosto de entregar tudo de uma vez, até porque eu não quero correr a tentação de às vezes querer comer um sanduíche a mais, cada um tem uma maneira de ser, mas no princípio Deus, você pega o contra-cheque, bateu ali no extrato, você diz assim, opa, louvado seja Deus. No princípio, Deus. Então eu preciso me lembrar de Deus aqui, né? Da obra de Deus, da casa de Deus, das pessoas de Deus, eu preciso também lembrar disso. E aí eu estou no meu domingo, de repente eu estou fazendo a programação da minha semana e eu vou encher o meu domingo de atividades. Se eu lembrar do princípio, no princípio Deus, será que eu vou encher o domingo, que é o dia do Senhor? A gente nem lembra mais que o tal do... Tem gente que acha que é até estranho hoje, né? Você falar em domingo, dia do Senhor, deve falar, eu nem entendi essa parte. Acho que eu
dormi um pouco na hora da mensagem, eu não peguei essa parte aí. De tanto que a gente já esqueceu a ideia de que o domingo é um dia do Senhor, está dentro daquele princípio que também está aquilo no livro de Gênesis, nós vamos meditar nisso ao longo das semanas aí que vem para frente, que justamente é um princípio que a gente extrai aqui, de que 6 dias vocês vão trabalhar para vocês. Um dia é um dia consagrado e separado ao Senhor. Que antigamente o povo de Israel fazia no sábado, que era uma lei para eles, a lei acabou, nós vamos abordar isso com detalhe daqui a alguns domingos, a lei acabou, o fim da lei é Cristo, né? Nós também não somos israelitas de sangue, apenas israelitas espirituais, o Israel espiritual de Deus, mas o princípio, já que o princípio do sábado, a norma do sábado, ela antecede a própria lei, ela é um princípio. Jesus disse: o sábado não, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Dizendo justamente que nós não devemos nos tornar escravos do sábado, mas que nós não podemos abrir mão do sábado porque nós precisamos dele. Porque nós precisamos dele para descansar, o nosso corpo precisa de descanso, a nossa mente precisa de descanso, e a nossa alma e o nosso espírito precisam de tempo para a gente se devotar a Deus, para a gente se voltar para Deus. E aí a gente resumiu, muitos de nós resumiu o dia do Senhor a uma parcela do domingo que vai de 19 horas até as 21. Muitos de nós fizemos isso. O dia do Senhor virou 2 horas para o Senhor. Eu nunca me lembro de cabeça esses cálculos aí, se alguém puder fazer para a gente. Quantas horas dá aí uma semana? 24 horas vezes 7 dias. 24 vezes 7, se alguém puder fazer para a gente. Então eu pego o que era um dia do Senhor, e como eu não adoto mais o princípio de no princípio Deus, quanto que deu? 168. Uma semana, os 7 dias, que é o que fecha o ciclo aí dos dias que Deus fez, tem 168 dias. Desses 168 dias, Deus falou assim: vocês podem usar tudo para vocês, mas eu vou querer que vocês reservem 24 horas para mim, o resto é de vocês. Dessas 24, Deus, eu sei que vocês vão passar de 8 a 12 dormindo, tá bom, mas que esse restante, essa parte que vocês vão ficar acordados, que vai dar então as outras 18 horas, Deus diz assim: esse é para mim. Esse é para vocês descansarem, mas é um descanso com propósito, onde vocês vão visitar os irmãos da igreja, vocês vão ter comunhão com o pessoal da igreja, você vai estar em família com a consciência de que você está ministrando e sendo ministrado ali com a sua família, através da sua família. Você vai, pelo menos naquele dia, se não tiver nos outros, vai comer junto ali com a família. De repente, fazer uma oração junto com a família, que nos outros dias está cada um comendo num horário, e no domingo vai poder, não, nós vamos almoçar juntos aqui, nós vamos agradecer a Deus juntamente aqui. Um vai poder contar uma coisa, um outro, e sempre como eu estou com a mentalidade, é um descanso com propósito, eu estou sempre procurando a graça de Deus, de algo que um diz, que outro diz, e eu poder buscar alguma aplicação do evangelho naquilo ali, e assim no decorrer de todo o dia. E se é no princípio Deus, se eu tiver uma atividade ali na igreja, de manhã, onde se está estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, uma escola bíblica, alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu já tenho isso, naturalmente está reservado, então eu não vou ter dificuldade. Se eu não tenho, como é o nosso caso, que a gente ainda não tem aqui, mas nós no Conselho de Pastores estamos conversando, a gente vai também proporcionar para a igreja esse momento no domingo de manhã, mas enquanto a gente não tem, só nos resta o quê? Aqui no templo, 2 horas na semana. Mas o domingo continua sendo do Senhor. E se eu tenho no princípio Deus, eu não vou deixar para me arrumar para vir para a igreja quando der 6h30. Da minha casa na igreja eu levo 15 minutos. Para tomar banho eu levo mais 15, porque eu sou rápido. Para tomar um banho e me arrumar mais 15. Aí algum imprevisto que pode, não conto com imprevisto, então é 30 minutos. Cara, 6h30 eu tomo banho e vai dar certo. Tem um imprevistozinho na hora do banho, tem um imprevisto na hora de vir, teve não sei o quê. Aí chega aqui o quê? 7h15. Não é condizente com o, no princípio, Deus. Né? Se eu realmente estou tendo o princípio no princípio Deus na minha vida, e esse domingo é um dia do Senhor, eu estou concentrado nisso. Esse aqui é o auge do meu dia, onde eu vou me encontrar com os meus irmãos para a gente adorar junto, o pessoal aqui do Ministério do Louvor, que veio mais cedo, como eu falei, 5h30, e vem ensaiar e vem treinar aqui.
e aí separar as músicas, e a gente chega aqui, a gente não chega às 7h15, a gente vai programar para chegar 15 para 7, 6h30. Se tiver imprevisto, já que a gente programou para 7h15, 6h30, 15 para 7, 6h30, a gente vai acabar chegando 7. E aí a gente vai, na hora do culto, começar, todo mundo vai estar aqui, né? Eu, por exemplo, eu queria ter chegado antes. Como eu me programei para chegar antes, eu acabei, com o imprevisto que teve, eu acabei chegando na hora. Se eu tivesse programado chegar na hora, eu teria chegado 15 minutos atrasado. Então, se a gente faz isso, vão ser um ou outro só. Imprevisto acontece com todo mundo. Tem dia que vai ser eu, tem dia que vai ser você, que vai realmente chegar aqui 7h15. Tem dia que alguém vai chegar aqui 8 horas. Eu não estou dizendo que imprevisto não acontece. E aí não cabe a nós julgarmos que quem está chegando ali chegou 8 horas, aí ó, não está aplicando o princípio no princípio Deus. Não, não cabe a nós julgarmos. Os imprevistos mesmo assim vão acontecer com um e vão acontecer com o outro. É cada um de nós adotarmos para a nossa vida e não para julgar os outros. E dizer assim, o dia do Senhor, começa às 7 horas o culto, vou começar a me arrumar, deixa eu ver, 15 minutos daqui lá, eu vou começar a me arrumar ali, eu quero tomar um banho com tempo, já começando a estar preparando ali meu espírito para Deus, eu quero me arrumar já com uma músicazinha ali de adoração, eu vou começar a me arrumar às 5 horas da tarde, né? E eu vou começar já a parar as coisas ali, já ficar focado, eu já quero, de repente, se eu terminar de me arrumar antes, eu vou aproveitar e terminei 30 minutos antes aqui, mesmo de sair com antecedência, eu quero aproveitar, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler ali um pouquinho de Salmos antes de eu ir, enquanto o pessoal termina de se arrumar. Por quê? Porque no princípio, Deus. Porque eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, assim, são apenas alguns exemplos que eu estou dando, que eu não estava nem programando falar isso com vocês. A gente vai, ao longo das semanas, trabalhar essas questões bastante pontualmente, mas é a ideia desse no princípio Deus. Que nós, seres humanos, não podemos esquecer disso. Nós somos criatura de Deus, fomos formados por Deus e, portanto, é Deus antes de nós e acima de nós, de absolutamente tudo o que nos diz respeito. E aí hoje eu ia compartilhar, como até cheguei a gravar algum vídeo, mandar para vocês, ainda bem que eu sempre falo assim, em princípio, se Deus permitir, bem, Raquel, se Deus permitir, né, eu vou sempre falando assim, porque, como a palavra de Deus diz, quem é você para falar assim, amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? Você deve dizer assim, se o Senhor me permitir, eu farei aquilo, se o Senhor me permitir, eu farei aquilo outro. Porque ele diz assim, quem é você? Você não sabe nem se está vivo amanhã. E se é no princípio Deus, é Ele que rege a nossa vida. Às vezes a gente passa ali, está pensando em compartilhar alguma coisa, e de repente o espírito da gente muda para uma outra. Eu estava ali, por motivos que não vêm ao caso, por volta de 5 horas, eu estava muito certo que eu ia falar daquilo, como eu falei com vocês, que a gente hoje ia meditar em alguns indícios sobre a existência de Deus, e que no próximo domingo, possivelmente, a gente ia trabalhar a prova mesmo da existência de Deus. Como eu posso ter a prova? Indício não é suficiente, né? Mas aí, então, por uma questão que não vem ao caso aqui, eu fui orar e eu falando com Deus, Deus, e aí? Insisto nisso aqui ou não? E eu tive a impressão que era para a gente deixar isso para o próximo domingo, e ainda na linha do No Princípio Deus, a gente meditar hoje em 2 personagens, que para mim são, no Velho Testamento, os 2 grandes referenciais para mim da aplicação desse princípio do no princípio Deus. Vamos ver se dá tempo da gente meditar nos 2, né? Sem tomar muito tempo, porque realmente eu quero que a gente tenha mais um momento de adorar a Deus, estou muito desejoso de que a gente possa ainda fazer isso. Livro de Êxodo, nós vamos achar junto aqui, eu não sei exatamente o capítulo. Livro de Êxodo, que é a saída do povo ali da escravidão, né? Se quiserem me ajudar aí, aqui, um pouquinho antes do texto aqui, onde... achei aqui, versículo 30... 32, nós vamos ler aí do 32, mas eu vou descontextualizar aqui com vocês.
33, na verdade. Pode deixar aberto aí a Bíblia. Capítulo 33. Aliás, deixa marcado aí no capítulo 33. Eu vou até marcar a minha aqui também. Mas vamos antes lá para o livro de Jó, que é o outro personagem. Então, um desses personagens que eu quero compartilhar com vocês é Jó e o outro é Moisés. Mas vamos primeiro em Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, inclusive, sobre o livro de Jó, eu já tenho uma convicção muito grande, há uma tendência de se querer sustentar que o livro de Jó seja uma ficção, né? Eu não consigo nunca conceber Jó como uma ficção e eu acho que isso é um perigo muito grande. A gente vai tirar um dos maiores relatos que tem na Escritura aqui, justamente dessa relação com Deus, do amor de Deus e de questões acontecendo no mundo espiritual. Se a gente toma isso aqui como uma ficção, como alguns estão começando a querer, há uma tendência, me parece, de sustentar, quando até, na verdade, o Novo Testamento cita justamente Jó como exemplo, realmente, de homem de fé e de temente a Deus e de paciência, né? Fala sobre a paciência realmente dele, a resiliência dele. E não consigo acreditar que a nova aliança ali, inspirados por Deus, fossem citar ali alguém de uma ficção para mim, um absurdo muito grande. Se vocês ouvirem isso, eu sugiro que resistam a essa tentação. Capítulo 1 do livro de Jó. Havia um homem na terra de Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. A versão da maioria de vocês aí, é a versão que eu prefiro, vai dizer o quê? Que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E aí então vai dizer que ele tinha os seus... Daqui a pouco a gente volta a ler. Mas então o livro vai continuar a história de Jó, dizendo que ele tinha os seus filhos, as suas filhas, que ele era um homem muito próspero, ele tinha muitas terras, ele tinha muito gado, ele tinha muita respeitabilidade, era um homem sábio, era um homem respeitado na sua cidade, as pessoas vinham pedir conselhos para ele, as crianças os respeitavam, ele tinha muitos empregados, os seus parentes respeitavam ele demais. Aquela pessoa que qualquer um podia olhar e dizer assim, nossa, se eu tivesse ser como Jó, estava bom demais, né? Não precisava de mais nada, já me contentava se eu tivesse o que Jó tinha quando a gente vê esse relato aqui no início. E aí o livro então relata, logo aqui no início, vai relatar que Jó, inclusive, ele tinha uma consciência sobre Deus, ele nunca tinha visto Deus, como ele mesmo vai dizer, mas ele tinha o conhecimento de Deus, e aí ele então, periodicamente, ele fazia sacrifícios, inclusive pelos seus filhos. Ele tinha uma rotina de fazer sacrifício, porque os seus filhos iam viver de festa em festa, e uma hora fazia uma festa na casa de um, outra na casa do outro, e ele então fazia os sacrifícios, e parte dos seus sacrifícios, ele dizia expressamente que era pelos seus filhos, para perdão dos pecados dos filhos, que ele diz, vai que meus filhos numa festa dessa acabem pecando contra Deus, então já fica aqui logo esse sacrifício feito aqui, esse pedido de perdão em relação aos meus filhos. Mostra que era um homem que tinha muita consciência sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a necessidade de manter a comunhão com Deus, inclusive em relação aos seus filhos, e se entendia como ministro ali, sacerdote sobre seus filhos. E aí, de repente, então, o texto narra que numa determinada situação, onde os filhos dos homens vieram a Deus e de repente então Satanás chega também ali nesse momento ao trono de Deus e Deus então vai indagar Satanás e diz, e aí, de onde é que você está vindo? E ele diz, eu estou vindo aí de andar por aí, de rodar a terra e circular por ela aí, estou dando as minhas voltas, em outras palavras ele diz, né? E de fato, me chama muita atenção, não é o foco da nossa mensagem, mas me chama muito a atenção, nós precisamos estar atentos no nosso dia a dia a isso.
Existem algumas vertentes teológicas em relação a que momento é esse de que chegou aqui perante Deus, aqui Satanás, ao trono de Deus. Mas eu, particularmente, tenho muito, como ele está justo no contexto desses momentos de oração que Jó estava fazendo a Deus, é nesse contexto dos sacrifícios, é que então logo em seguida vem falar de Jó, então, que Satanás, quando chegam ali, vem para se apresentar aos filhos dos homens, então ali vem também Satanás e se apresenta. Eu vejo muito como sendo um momento de oração. Quando as nossas orações estão chegando a Deus e a gente está fazendo as nossas reivindicações, a minha sensação a partir desse texto é que Satanás, que é apresentado pela Bíblia como nosso acusador, ele vem para impedir e dizer, olha, você não pode dar isso para essa pessoa que está pedindo, porque olha aqui, não é uma pessoa sua, não é uma pessoa certa, não é uma pessoa consagrada. Eu tenho legitimidade para continuar colocando essa maldição, para continuar colocando esses problemas na vida dessa pessoa. Problema de ordem de relacionamento, de ordem financeira, de ordem de saúde. E às vezes a bênção de Deus fica impedida, porque de fato Satanás tem uma autorização para atuar na vida daquela pessoa. Mas de repente, com relação então a Jó, é diferente. E ele então que vem como acusador, e a Bíblia diz que Satanás, o nosso adversário, anda como um leão, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, a quem possa devorar. E diz que ele nessa missão e função dele, ele veio para matar, roubar e destruir. É assim que ele age. Então ele justamente está ao nosso derredor. Então, quando Deus pergunta, e aí, você vem de onde? Não, eu estava rodeando aí pela terra. Ou seja, condizente com esse texto que diz que ele fica rodeando aí nas pessoas. E tanto ele, ao rodear a terra, está rodeando, na verdade, as pessoas, que Deus não perguntou para ele, você viu os pés de manga? Você viu os rios, que bonito? Não, Deus diz, e você, nessa sua rodança pela terra, você deu uma boa observada no meu servo Jó? O que confirma que quando ele diz, eu estava rodando pela terra, o que na verdade ele está dizendo é, eu estava rodeando aí pelas pessoas e dando uma sondada na vida delas. E Deus então vai dizer, e você viu meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a mim e se desvia do mal. O próprio Deus então dá esse testemunho para ele. E aí Satanás desafia a Deus e diz assim, mas também, né? Como é que ele não vai ser íntegro, reto, temente a você, desviado do mal? Você deu tudo e mais um pouco para ele. E aí cercou ele de uma cerca de proteção, de maneira que eu não consigo atingi-lo, eu não consigo tocar no que ele tem, eu não consigo impedir que ele continue prosperando, eu não consigo tocar nos filhos dele, eu não consigo tocar na saúde dele, eu não consigo tocar nos relacionamentos dele. Você cercou, ele está protegido. Assim, quase faltou o diabo dizer, assim até eu. Ele não falou isso, é uma brincadeira, tipo, é a ideia que eles, mas também o jeito que você protege ele, o jeito que você paparica ele, o jeito que você cuida dele. E aí, Deus conhecendo Jó, e conhecendo o coração de Jó, e conhecendo que isso era assim na vida de Jó, exatamente porque Jó adotava esse princípio do no princípio Deus, que era porque Deus estava acima de tudo para Jó, e antes de tudo para Jó, era por isso que Jó era essa pessoa que ele era. Então Deus diz assim, tá bom. Então foi o seguinte, vai lá, pode tocar nele então. Eu deixo você tocar então nos bens dele, nas coisas dele lá. Tudo bem, não é nele, né? Pode tocar nas coisas, nas bênçãos que eu estou dando, eu vou deixar você entrar numa brecha da cerca, assim. Eu vou diminuir um pouco dessa proteção que eu dei para ele, de maneira que você vai poder atingir, sim. Porque o diabo tinha falado, você vai ver se ele não blasfema na sua cara. Ele vai ver se ele não te xinga, se ele não te abandona, se ele fala as piores coisas para você e não te abandona. Essa é a ideia do que ele está dizendo. E aí realmente ele sai de lá e ele toca nos bens de Jó. E da noite para o dia ele destrói tudo, toca fogo nas plantações, os animais morrem. Chega nos filhos dele que estavam numa festa, e acontece uma tragédia lá, e de repente todos os filhos dele morreram, e um empregado escapou para vir correndo para dar notícia.
da tragédia que tinha acontecido. E está um chegando para dar uma notícia, e o outro já vem para dar outra notícia, e o outro outra notícia, e de repente chega a notícia de que até mesmo os filhos dele haviam todos eles morrido. E aí a primeira resposta então que Jó dá, vamos ver aqui no capítulo 1 ainda, no versículo 20 do capítulo 1. Ao ouvir tudo isso, esse monte de relato que vem chegando para Jó, tragédia após tragédia, ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. É um gesto que era muito usado como expressão de lamento, de tristeza profunda, de dor profunda. E eu fico imaginando então que o inferno devia estar ali com expectativa nesse momento, de assim, nossa, mas vai ser mais rápido do que eu pensava. Mal chegou a última notícia e ele já vai blasfemar, já vai ser agora. E ele rasga então a roupa ali, e ele raspa a sua cabeça, e logo em seguida ele se ajoelha, encostando o rosto no chão em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração. O que o diabo queria que ele exclamasse era: maldito é Deus! Para que eu fui confiar em Deus? Deus é uma peste, Deus é uma praga. Isso é o que o diabo disse que ele faria. Mas o que é que na verdade ele diz? Nu eu deixei o ventre da minha mãe, e nu eu vou partir dessa terra. Deus me deu, Deus levou de volta. Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Por que Jó foi capaz de fazer isso? Justamente porque Deus estava acima das suas coisas, dos seus bens e até mesmo dos seus filhos, que são a coisa que aqueles de nós que somos um pouco mais conscientes, é o que a gente tem ali de mais precioso, né? Não vou nem dizer da esposa e o marido, porque a esposa e o marido é um só, é a gente, né? Não dá nem para pôr na jogada. O marido é um com a esposa, então quando você ama a esposa, está amando a si mesmo, né? Fora da gente, filho, em princípio, é porque é para você mais amar, é para você ter mais aquela compaixão, é para o zelar mais doce você perde. E mesmo assim, Jó, o que ele fez foi adorar a Deus. Por quê? Porque Deus estava em primeiro lugar para Jó. E a gente vai seguindo a leitura do livro de Jó. Os amigos de Jó vão chegar ali no capítulo 2. E o estado de Jó era tão terrível, que no versículo 11, quando a gente... O que acontece quando você vai visitar uma pessoa que você sabe que está muito doente? Você recebe uma notícia de um amigo muito querido seu, que está muito doente, e aí você diz, nossa, eu tenho que ir lá visitar essa pessoa. Está desenganada dos médicos e a situação está terrível. O que você faz? Você, quando vai, você se prepara para não chorar na frente da pessoa, não é? Normalmente isso que a gente faz. Para não fazer cara de susto, dizer assim, tipo, mostrar com a cara sua que a pessoa está mal mesmo. Se você vai, normalmente é para consolar, para mostrar um apoio. Então você tenta chegar lá e não fazer cara de que ela está ruim demais. Você vai preparado para ver o pior, para você não ter susto, porque senão você vai fazer mais mal do que bem sua visita. De repente a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, nossa, eu estou mal mesmo, hein, Raquel? Pelo jeito que você está olhando para mim aqui, eu não sabia que eu estava tão mal. Então você vai para poder fazer aquela cara, no mínimo a cara de paisagem, para no mínimo não saber, não conseguir ler o que você está pensando, se você sabe que a pessoa está muito ruim. E essa então é a situação aqui dos amigos de Jó. Eles, no versículo 11 aqui, diz que, e 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que se abatera sobre ele e a sua casa, vieram visitá-lo. Partindo cada um da sua região, pois haviam combinado de vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo, ele faz da cidade de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Eles o avistaram à distância. Avistaram quem?
o paciente que eles sabiam que estava num estado de desgraça. Avistaram ele à distância, contudo, mal puderam reconhecê-lo. De tão ruim que visivelmente ele estava, de longe eles já olharam e quase não reconheceram, de tão terrível que era o estado, até visual, desse amigo Jó. E romperam em lamentação e profundo choro ali mesmo. Esses que vão para consolar. Isso aqui é para a gente ter ideia do estado terrível de Jó. Que quando olham ele ao longe, não reconhecem, tamanho estava desfigurado de doenças, de chagas, de tanta coisa que estava no seu corpo. E eles começam ali mesmo a chorar e a lamentar. E em desespero, um deles rasgou o manto e lançou sobre a terra sobre a própria cabeça, que era outra maneira que eles tinham de fazer, manifestar lamento profundo. E quando eles chegam então a Jó, ficaram sentados no chão, na companhia de Jó, durante 7 dias e 7 noites seguidas. E nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois ao contemplar o seu grande sofrimento, não encontraram forças para dizer nada. Eram amigos, 3 amigos sábios, preparados, foram preparados sobre o estado dele. E quando eles chegam, eles contemplam isso, eles ficam 7 dias aqui, sentados aos pés de Jó, olhando para Jó, não tinham coragem nem de ficar em pé, não tinha força física para ficar em pé, coragem de ficar em pé. E por 7 dias calado, sem conseguir falar absolutamente nada, porque eles foram para consolar e vai dizer assim, o que é que eu posso falar para consolar uma pessoa nesse estado que essa pessoa está? Para a gente ter ideia do estado desse Jó, que se negou a blasfemar contra Deus, que se negou a negar a Deus, e da força desse princípio na vida de Jó, de que Deus acima de tudo e antes de tudo, esse era o princípio na vida de Jó. E aí começam então aí eles fazerem acusações contra Jó, quando eles quebraram o silêncio, tiveram coragem, foi para acusar e para dizer, Jó, deve ter algum pecado na sua vida, Jó. Não tem como isso acontecer na vida de alguém se não for pecado. Por quê? Porque eles conheciam muito bem a lei do Senhor, que dizia justamente que Deus abençoaria as pessoas que fossem obedientes e que ele amaldiçoaria as pessoas que fossem desobedientes. Então, baseado nesse conhecimento sobre Deus que eles tinham, esses sábios acusavam Jó e diziam, olha, não tem como acontecer isso na vida de uma pessoa, a não ser que for por causa de pecado. Só Deus para fazer algo terrível como está acontecendo com você, e ele só faz se for por causa de pecado na sua vida. E eles estão insistindo ali em acusar Jó, e por causa disso, Jó se vê na obrigação de fazer sua defesa. O mesmo Jó que antes de começar a sua defesa, ele mesmo tinha dito que era impossível ao homem fazer defesa perante Deus, e que era muito abuso para qualquer ser humano fazer defesa perante Deus. Num dos capítulos anteriores, lá para a início, ele vai fazer isso. Mas depois ele então começa justamente, se vê na obrigação de responder a seus amigos, e a dizer que isso não era verdade. A dizer que não tinha pecado na vida dele, que não era pecado, e que de fato, se só Deus podia fazer isso na vida de alguém, então Deus estava sendo injusto. Porque ele, conhecendo o testemunho próprio, a vida dele, ele sabia que não tinha ali então nada para Deus fazer isso com que estava acontecendo com ele. E de fato, tanto é assim que o próprio Deus deu testemunho de que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E aí então, ele quando começa a fazer sua defesa, ele acaba então, paralelamente a essa defesa, ele começa a se ver obrigado a jogar para o lado de Deus essa situação, mas sem questionar Deus, o amor de Deus e a paixão dele por Deus e esse lugar de Deus no primeiro lugar na vida dele. E aí nós vamos ver, por exemplo, ali também no capítulo 16, depois de ele falar muito ali sobre esses ataques, né? Ele vai dizer, por exemplo, se a gente volta um pouco aí,
ele vai narrando o seu estado. Eu não vou ler o capítulo todo, mas ele, por exemplo, no versículo 12, ele vai dizer: eu vivia tranquilo quando me esmagou. De quem que ele está falando? De Deus. Está dizendo que Deus fez isso com ele. Então ele está dizendo: eu vivia tranquilo quando Deus me esmagou, me agarrou pelo pescoço e me triturou. É como ele via que Deus estava fazendo o que estava acontecendo com ele. Me fez de seu alvo. Então, olha como Jó está descrevendo a situação. Eu estou numa situação, eu fui alvejado por várias flechas, e quem me jogou essas flechas foi o próprio Deus. Ele me fez de alvo dele. Essa é a maneira como Jó está olhando. Suas flechas zunem em torno de mim, atravessam meus rins e não me poupam sobre a terra, derramam o meu fel. Fere-me com um golpe atrás do outro. Imagina num golpe ali de luta, né, de boxe, o adversário está ali golpeando e você não consegue nem se reposicionar quando você está tomando um golpe atrás do outro. Ele diz: me fere um golpe atrás do outro. Ataca-me como um guerreiro violento. Costurei veste de lamento e angústia sobre a minha própria pele, e depositei a minha testa sobre o pó da terra. Meu rosto está vermelho e arde de tanto chorar. Olheiras profundas e escuras tomam os meus olhos, apesar de jamais ter agido com violência e de sempre ter orado com sinceridade. Ó terra, não desconsideres o meu sangue. Não deixes sem vingança as injustiças que fizeram contra a minha pessoa. Não haja lugar em que esse meu clamor seja abafado. Quando Satanás ouve então isso aqui, e ele então fazendo esse relato aqui sobre o próprio Deus o estando abatendo desse jeito, e ele começa então a fazer esse relato, eu fico novamente imaginando o inferno dizendo: agora ele vai blasfemar. Agora realmente ele vai dizer, já que ele está com esse olhar, essa consciência ali de que foi o próprio Deus quem o golpeou, foi o próprio Deus quem fez isso com ele, agora ele vai blasfemar. Então, nesse exato momento, versículo 19 ele diz: neste exato momento, lá no céu, está a minha testemunha, e lá nas alturas está o meu fiador. Aquele que contempla as minhas atitudes sabe que eu sou íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E os meus próprios amigos zombam do meu estado, e os meus olhos desfazem em lágrimas diante de Deus. Contudo, aquele que intercede por mim defende a minha causa diante da presença de Deus, com a disposição fraterna de um amigo. O que ele está dizendo é: eu sei que é Deus quem está me atacando e fazendo isso comigo. Mas eu conheço Deus, eu amo Deus, e eu sei que Deus há de levantar, se necessário, contra si próprio para fazer a minha defesa. Olha o nível de confiança que ele tem em Deus, o nível de relação com Deus, o nível que ele coloca realmente Deus acima de tudo, e que até mesmo num estado desse, ele sabe que ele pode contar com Deus, mesmo quando é o próprio Deus é quem está atacando ele. Ele diz: afinal, mais alguns anos apenas, e partirei para a minha última viagem, aquela da qual ninguém retorna. Onde é então que estava a esperança de Jó? Era para essa terra? Era em ter a restituição dos seus bens? Era em ter os seus filhos de volta? A sua honra de volta? A sua saúde de volta? A sua longevidade de volta? Não, porque o primeiro lugar na vida de Jó não estava os bens, não estava aquilo que Deus podia e tinha proporcionado, mas estava o próprio Deus. E ele conseguia, num momento desse de desespero, de angústia, e mesmo em meio à consciência de que o próprio Deus estava fazendo, de alguma forma, aquilo com ele, ainda que na forma de permitir, mas que é Deus quem estava fazendo isso com ele, e de fato o era, ainda assim, ele era louco por Deus. Ele não queria outra coisa a não ser esse Deus que o estava golpeando. Esse Deus que na visão dele o havia feito de alvo das suas flechas e de que tinha feito como destino do seu punho e estava golpeando, golpe atrás de golpe. Olha o nível de amor de Jó por Deus, de desejo de Jó por Deus,
que nem mesmo diante de uma consciência de que tudo estava acontecendo, sem ele entender por quê, porque ele era justo e não era merecedor, sobre a ótica então dele, e do próprio Deus também, mas ele continuava louco e apaixonado por Deus. E mais uma vez, o inferno se frustra porque ele não blasfema contra Deus, ele não rejeita Deus, ele não abandona Deus, que é o primeiro e o maior na sua vida. Aí a gente avança mais alguns capítulos e vê lá no capítulo 19, e só para aqueles que porventura estejam assustados, até porque eu também estou assustado, a gente não vai entrar em Moisés, tá bom? Nós estamos concluindo e vamos morrer aqui, fica tranquilo. Eu também me tranquilizo com essa fala minha. Então, capítulo 19 de Jó, a gente vê novamente, ele vem falando, como sempre que ele vem falando, e ele fala do estado dele, né? E ele fala que ele levou os meus irmãos para longe de mim, diz, até os irmãos o abandonaram, os meus parentes me abandonaram, os meus amigos esqueceram de mim, meu próprio servo, versículo 16, meu próprio servo, eu chamo por ele, ele não me responde. O meu hálito é intolerável, ele estava cheio de tanta doença que até o hálito dele, a esposa dele não aguentava ficar conversando com ele, a proximidade dele, diz, meu hálito é intolerável para minha esposa, e não era por falta de escovar dente, é por causa de chaga, doença, o tanto de coisa que ele estava apodrecendo ali dentro dele. Sou repugnante para os filhos da minha mãe, até as crianças zombam de mim e acham graça do meu estado quando eu chego, as crianças ficavam zombando dele. Quando os meus amigos, inclusive os mais chegados, todos os meus amigos, inclusive os mais chegados, agora me detestam, aqueles mais íntimos, a quem eu amo, simplesmente se voltaram contra mim. Estou reduzido a pele e osso, olha o estado físico que ele está, e apenas as minhas gengivas ainda não estão inflamadas. Todo o restante do corpo, ele disse que estava inflamado. Portanto, tende compaixão de mim, falando com os amigos dele que o estavam acusando. Ele diz, portanto, nem nesse estado vocês têm dó de mim? Tudo bem? Nem nesse estado vocês têm pena e têm dó de mim? Ele diz, no versículo 21, portanto, meus amigos, entre aspas, vocês três que vieram para me consolar, tende compaixão de mim, meus caros amigos. Tende misericórdia da minha pessoa, pois foi a mão de Deus quem me feriu. Então veja que novamente ele acaba de dizer, a última palavra que ele acaba de dizer para os amigos é de novo esse reconhecimento de que foi a mão de Deus que o colocou nesse estado. O inferno já começa de novo ali, opa, agora eu acho que vai. E aí o que a gente vê no versículo seguinte, versículo 22, aliás ainda, por que me perseguis como Deus está procedendo, diz para ele, ou seja, que Deus quem está fazendo. E mais, não vos fartais jamais de consumir a minha carne? Versículo 23. Aqui eu imagino o inferno em alvoroço, de verdade. Quem me dera as minhas palavras fossem escritas. Sim, fossem todas gravadas em um livro histórico. Satanás e o inferno deviam estar pensando assim, agora sim. Ora, se ele vai falar alguma coisa, e ele quer dizer alguma coisa que fique registrada, mas que fique registrada não só para essa geração, mas em livros históricos que vão ficar para gerações posteriores. Quando ele acabou de reconhecer de novo que foi Deus quem o esmagou desse jeito, que é Deus que está golpeando ele, que é Deus quem está jogando as suas flechas nele, está destruindo e desgraçando ele, agora ele vai blasfemar. Ele diz, quisera eu, essas palavras que eu vou dizer agora, fossem talhadas a ferro e a chumbo ou gravadas para sempre na rocha. O inferno deve ter pensado assim, ele não só quer escrever para a história, mas para toda a posteridade, para ficar escrito, para nunca mais ser apagado. Agora ele vai blasfemar. Versículo 25, contudo o quê? Apesar de todo esse meu estado, apesar de eu estar sim numa situação terrível, apesar da minha consciência de que é Deus que está me dando porrada, apesar de eu entender que Deus está sendo injusto, porque eu sou íntegro, reto, temente a Deus e me desvio do mal, o próprio Deus tinha dado esse testemunho dele. Ele diz, mas apesar
de esse Deus, dessa consciência de que esse Deus que está fazendo isso comigo me deixou nesse estado. É isso que a palavra contudo significa no versículo 25 do capítulo 18. Eu sei que o meu Redentor vive. Que Redentor? Esse que está me dando porrada. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim há de se levantar para defender e vindicar a minha causa, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Então ele deve estar pensando que Deus ainda pode ressuscitá-lo, né? 26. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne então, não dá nem para ressuscitar mais para essa vida. Portanto, não é esperança para essa vida, não é esperança de saúde devolvida, não é esperança de longevidade, não é esperança de devolução dos bens, não é esperança de ter os seus filhos de volta, sua honra de volta, seus amigos de volta. Versículo 26. Então, depois de tudo isso, a última parte do 26, então contemplarei a face de Deus, desse que está me dando porrada, porque eu o amo, apesar de ele estar fazendo tudo isso comigo, que eu não entendo, eu continuo o amando mais do que absolutamente tudo, é isso que ele está dizendo. Versículo 27, eu o verei com os meus próprios olhos, eu pessoalmente, e não outra pessoa que vai vê-lo e vai dizer como ele é. Não, eu vou vê-lo pessoalmente com os meus próprios olhos. Quão imenso é o desejo do meu coração por esse dia. Somente alguém que de fato e de verdade tem Deus acima de tudo e antes de tudo, é capaz de, em meio a uma desgraça dessa, com a consciência de que Deus é quem estaria fazendo, ainda assim dizer: o anelo, a paixão, o anseio, o último e maior da minha alma, é que eu sei que isso aqui vai acabar. Daqui a pouco eu estou enterrado, daqui a pouco a terra já consumiu a minha carne, e eu vou estar nos céus. O meu Redentor que vive vai me garantir essa presença diante de Deus, e a minha estada diante de Deus, e os meus próprios olhos o hão de contemplar, e eu passarei a minha eternidade com Deus, contemplando Deus. Nada, absolutamente nada, me separará do amor de Jesus, de Deus que está em Jesus Cristo. Quando isso for verdade na minha vida e quando for verdade na sua vida, esse é o lugar onde nada mais nos atinge. Nada, absolutamente, nem a morte, como Paulo vai dizer, nem a vida, nem a doença, nem a saúde, nem os amigos, nem a falta de amigos, nem as oportunidades, nem a falta de oportunidade, nem o emprego, nem o desemprego, nem o sucesso financeiro, nem a bancarrota financeira, nem o passar no concurso e nem o não passar no concurso, nem a vida, nem a morte, absolutamente nada. Quando eu e você, de fato e de verdade, com a graça de Deus, porque isso não está ao nosso alcance, colocarmos Deus antes de tudo e acima de tudo, nós seremos como Jó. Foi colocado esse relato que aconteceu sim, que não é ficção aqui, para que servisse de exemplo para mim e para você. Esse é um dos nossos referenciais na palavra de Deus, de como aplicar esse princípio de, no princípio, Deus. Antes de tudo, Deus, e acima de tudo, Deus. Eu convido então os irmãos do louvor para a gente vai adorar a Deus e vai tomar a Santa Ceia. Aliás, não está aqui os elementos, né? Então a gente vai... Está pronto ali? Então vamos tomar a Santa Ceia enquanto a gente adora a Deus, tá bom? Não, você pode pegar para a gente lá dentro? O Wilton falou que está pronto ali, por favor. O Elmo está lá. Não, está aqui. Obrigado. Valeu, Elmo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos de novo ter uns minutos aqui para a gente adorar a Deus. Algumas das músicas que eles cantaram, eles vão voltar a cantar para a gente aqui, com a gente. Naquilo como eu falei no início, como Salmo 103... O salmista Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele justamente vai dizer ali, ele diz: louve, adore a minha alma ao Senhor. Você, com tudo que tem em você, adore com as minhas entranhas. A gente tem que dar essa ordem para Deus, enquanto isso ainda não é uma realidade absoluta na vida da gente. Nós precisamos, às vezes a gente pensa assim: eu vou cantar para Deus, o pessoal está ministrando ali, a letra está escrita, dá até para eu cantar, eu não conheço,
mas eu não vou cantar não, porque a minha vida está tão errada. Eu não sou digno de adorar a Deus. Eu não sou digno de levantar as minhas mãos para Deus, porque eu estou em pecado. Nossa, eu estou tão longe de ser como Jó. Eu não posso adorar a Deus. Eu não tenho... Seria muito abuso e hipocrisia da minha parte eu levantar minha mão para adorar a Deus. Eu não sou digno disso. Mas é como Jó justamente diz aqui: eu sei que o meu Redentor vive. Jesus é o nosso Redentor. Quem nos dá essa autorização de nós adorarmos a Deus, de nós erguermos a mão para adorar a Deus, dizendo: o Senhor é o meu Senhor, de nós dizermos para Deus que Ele é o primeiro na nossa vida, que nós amamos Ele mais do que tudo, mesmo quando ainda não for verdade, é justamente esse Redentor, que nele os nossos pecados estão perdoados. Inclusive o pecado de não termos Ele em primeiro lugar ainda na nossa vida. Então não é hipocrisia, não se sinta constrangido, porque é um ato que você declara pela fé, e a gente vai caminhando nisso. Então eu vou cantar com toda a minha força, como se fosse uma verdade já absoluta, papai. Como se eu fosse realmente já completo, absolutamente puro, íntegro, reto, temente a Deus e que sempre me desvio do mal. Porque embora ainda não seja uma realidade na minha vida como foi na de Jó, eu estou no caminho, eu estou nessa busca, eu estou lutando por isso. Deus conhece a minha sinceridade, então não vai haver hipocrisia na minha vida quando eu fizer cara de santo para cantar aqui, vocês vão me ver fazendo cara de santo. Não há hipocrisia quando eu cantar com integridade, eu fazer com o meu rosto movimentos que dá a ideia de que todas as minhas entranhas e o meu ser estão dizendo isso. Porque embora de fato ainda não é assim, mas eu estou mandando para o meu ser que seja assim, e eu estou declarando, e na medida em que eu vou fazendo isso, Deus vai tornando isso como realidade na minha vida. Nós vamos então, daqui a pouco, vamos estar adorando, em algum momento nós vamos distribuir os elementos da ceia, e quando nós formos comer o pão e beber o cálice, o que nós vamos estar dizendo para Deus é isso, dizendo: Deus, é com essa consciência de que eu integro o teu corpo, de que o Senhor é cabeça sobre esse corpo, está acima de tudo e antes de tudo. O Senhor é antes da minha vida, é antes da igreja e acima da igreja, que é o seu corpo. Portanto, o Senhor é antes da minha vida e acima da minha vida. Quando nós comermos do pão e bebermos o cálice, nós vamos estar reforçando esse nosso compromisso de Deus acima de nós e antes de nós em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Quando for tomar, é com essa consciência que a gente vai tomar. Amém. Obrigado, Wilson. Não está firmada. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Eu Aleluia. aprendi a te adorar pelo que é. Aleluia. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro o que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus, segurado vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Enquanto o pessoal está pegando, o pessoal do louvor, eles vão voltar a adorar. Pode ser com essa música de novo, Hildo? Enquanto eles estão pegando os elementos, nós vamos orar, tá bom? Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, o teu doce Espírito Santo não desiste de nós. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que levou sobre si todas as nossas enfermidades, que levou sobre si todos os nossos pecados, levou sobre si tudo aquilo que podia nos impedir de nos achegarmos até o teu trono, de adorarmos ao Senhor, de conversarmos com o Senhor, de ouvirmos a tua voz. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício precioso na cruz do Calvário. Obrigado, Santo Espírito de Deus, pelo teu agir, pelo teu mover em nós, pela tua conscientização do pecado, da justiça e do juízo. Nós te louvamos e te adoramos. Deus, é com essa consciência, Pai, que agora, enquanto nós vamos voltar a cantar essa música e adorar, enquanto realmente nós afirmamos que não depende do que o Senhor faz ou deixa de fazer, que é pelo que o Senhor é, que nós vamos sempre adorar ao Senhor, não apenas de boca, não apenas com as nossas mãos, com os nossos lábios, mas também e principalmente com a nossa vida, colocando o Senhor em primeiro lugar. No nome do Senhor nós oramos, te agradecendo, Senhor Deus, pela tua obra na nossa vida. Aleluia, Jesus. Amém. Aí vamos, enquanto estamos adorando, enquanto você é tomado por essa consciência, coma do pão e toma do cálice, assim como o pessoal também que está ministrando aí com a gente. Aleluia, Jesus. Eu adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és
és tu, quão grande és tu. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor, grande, é o Senhor em quem nós temos a glória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus, aleluia, 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 Deus é Deus. aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, Senhor, independente de qualquer coisa. Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, dá-nos a graça, Senhor Deus, de colocarmos o Senhor no lugar devido na nossa vida. Que o Senhor seja, Senhor Deus, aquele que esteja cuidando, dirigindo, controlando a nossa vida por ser o nosso Deus verdadeiramente e não apenas de palavras, Senhor. Seja verdadeiramente o Senhor da nossa vida e de todas as áreas da nossa vida. Completa, Senhor, a boa obra que o Senhor começou em nós. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Aceita, Senhor, a nossa adoração, que apenas começa aqui, Senhor, mas que se reflete no nosso dia a dia com as nossas atitudes, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, ajuda-nos. E a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, aleluia, amém, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.